Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 34, a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos diz as seguintes palavras para a nossa reflexão com o tema Herdeiro do Reino. Herdeiro do Reino. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 34, nos diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Amém? Vejam, pode se sentar. Nós já estamos com aproximadamente 2 horas de programação, é isso? 2 horas e meia, 9, 10, 11, isso, aproximadamente 2 horas, e nós vamos continuar aqui ainda mais aproximadamente uma meia hora, 35 minutos, certos de que nós vamos refletirmos juntos na palavra do Senhor nosso Deus, com o tema Herdeiros do Reino. Eu estava analisando aqui, antes de entrar aqui na mensagem propriamente dita, eu estava aqui analisando a questão de nós estarmos aqui e estarmos preparados, né? De que forma preparados? Antigamente, alguns anos passados, a gente tinha aquele costume de dizer assim: hoje é dia de preparação e vou preparar para o sábado. Você tem isso em mente ainda? Amém. Tem? Amém? Então, de repente eu estou falando que é algo estranho para algumas pessoas, mas nós que somos sabatistas, e a Bíblia é bastante enfática em dizer isso, que a sexta-feira era um dia de preparação e que os cristãos ou os judeus se preparavam no sábado. Então, mas preparavam o quê? Preparavam a alimentação, preparavam tudo para que no sábado estivesse tudo pronto, para que eles pudessem adorar a Deus, para que eles pudessem ir à casa de Deus, e à sinagoga, e assim por diante. Então a gente cresceu nesse ensino, e hoje parece que as coisas andam assim, muito assim, de uma forma esquecida nesse sentido, né? Então, por exemplo, sexta-feira à noite, o que você faz para preparar para vir à escola bíblica? Você estuda a lição? Você escolhe o hino que você gostaria de cantar? Você olha se os hinos da escola bíblica você conhece, se você não conhece? Tem tudo um porquê isso aí, não é verdade? Né? Mas exatamente para a gente pensar no preparo para a gente estar aqui, né? Como a gente tem uma semana de labuta, não é verdade? A gente trabalha 8 horas por dia, e além do nosso trabalho que nós temos, que é um emprego, a gente tem outras coisas para fazer. Ontem, quando eu estudava a lição e preparava a mensagem para hoje de manhã, eu recebi 3 ligações e não podia atender. E essa ligação não era qualquer ligação, era exatamente para eu participar de uma sala de oração. Falei assim: eu não vou atender, que se eu for atender e participar, eu vou deixar de fazer outra coisa de primazia que eu preciso fazer. Então quer dizer, mas que bom a gente estar aqui,
e a gente pensar que a gente precisa pensar no preparo. Herdeiros do reino. Olha, quando nós falamos de reino, existem vários tipos de reino. Não é verdade? Analisando essa questão, aí eu estava pensando no reino animal. Quando você busca lá no Google, né, alguma coisa relacionada ao mundo animal, você tem uma série de conhecimento lá, de conteúdo. Quando você busca lá alguma coisa falando sobre o reino espiritual, você não encontra nada em relação ao reino de Cristo, ao reino de Deus. Estranho, né? Mas por quê, meu querido? É porque eles se preocuparam em escrever ou deixar algum conteúdo lá no Google, relacionado ao reino espiritual, falando da feitiçaria, etc. e outras coisas assim, do fictício, né? Então, assim, eu não encontrei. Eu fiquei feliz com isso. Quando você pesquisa algo com relação ao reino das trevas, aí você encontra uma gama também de conteúdo. Então existe também o reino das trevas. Mas o nosso pensamento aqui é falar sobre o reino de Deus, o reino de Cristo. Amém? E a gente vai procurar fazer isso assim de uma forma bastante sucinta, para que a gente possa aproveitar o tempo. Então, quando nós ouvimos a leitura da palavra de Deus, principalmente o versículo 34 do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus, ele está falando com aqueles que deveria ou deverão estar preparados para o reino. Para o reino. Quando nós falamos em reino, obviamente existem os herdeiros. E dentro do contexto da palavra herdeiro, herdeiro é aquele que recebe a totalidade ou uma parte do patrimônio de alguém que faleceu. Correto? Mas aí vem uma outra palavra que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8 e o versículo 16 e o versículo 17, falando do cordeiro. Aí ele diz que o cordeiro é aquele que herda com outrem, quem recebe uma herança juntamente com outras pessoas. Aí nós podemos começar a pensar aonde é que nós estamos qualificados em relação a sermos herdeiros ou cordeiros nesse reino. Quando nós paramos para refletir e analisar esta mensagem com o tema herdeiros do reino, nós vamos pensar que Jesus, ele disse várias vezes, ou vários textos bíblicos, em relação a essa questão. No capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, lá Jesus disse assim: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Correto? Outras palavras de Jesus disse: olha, arrependei, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Está tudo dentro do contexto. Aí quando nós analisamos isso, nós vamos entender de uma certa forma que a igreja de Cristo
aqui na terra, ela já faz parte desse reino. Ela já faz parte desse reino. Por que razão? Nós já vivemos um período do reino de Deus, como igreja aqui na terra. Assim sendo, nós entendemos em algumas divisões desta reflexão como nós ou como entramos no reino. Como entramos no reino. O capítulo 6, do versículo 47, do Evangelho segundo João, ele diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Amém. Como nós entramos no reino? Nós entramos no reino crendo em Jesus. Nós entramos no reino crendo em Jesus como Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Deus. Isso significa que através de Cristo nós entramos no reino. Mas como é que nós vamos continuar neste reino? Correto? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 11, ele escreve dizendo assim: olha, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens. No versículo 12, ele diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos pactos ou aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição antes de nós entrarmos no reino. Mas a pergunta feita é: como que nós vamos estar? Como que nós vamos continuar no reino? Você pode ter entrado no reino como você estava. Quando você entrou no reino, você não tinha esperança, você não fazia parte da comunidade de Deus, você não tinha promessa de Deus, você era um estranho, você era gentil na carne, segundo o apóstolo Paulo. Mas agora, logo que você creu em Jesus e creu nele como Salvador da sua vida, aí muda a história. Amém? Aí muda a sua história de vida. É exatamente como nós estamos vindo estudando na lição bíblica, que nós nos desvestimos da velha criatura para nos revestir de uma nova criatura. Amém? Irmãos, o velho homem ficou para trás, a velha criatura, ela ficou para trás. Simbolicamente falando, ou interpretando o que Paulo disse, ele disse que as velhas práticas, os nossos pecados, foram apagados pelo sangue remidor de Cristo lá na cruz do Calvário. Irmãos, quando nós procuramos dar sequência e entender esta mensagem, aí o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz que às vezes nós podemos estar cansados e oprimidos, ainda mesmo fazendo parte do reino.
Porque Jesus, ele olha para os discípulos, ele olha para as pessoas à sua volta, ele diz assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mas só que ele disse assim, ó, e eu vos aliviarei. Quais são as situações que têm nos envolvido para tornar-nos cansados e às vezes oprimidos? Não é verdade? De repente nós podemos estar cansados do nosso trabalho cotidiano, mas de repente possa existir algo na nossa vida que nós fazemos que pode nos cansar e nos deixar abatido espiritualmente e oprimido pelo fato das nossas transgressões. Aí Jesus, ele nos chama dizendo que o fardo dele é leve e ele tem um jugo suave, e é dele que nós encontramos descanso. Amém? Louvado seja Deus por isso. Se isso porventura acontecer ou estiver acontecendo, há uma necessidade de nós nos colocarmos diante da presença de Deus como confessores. Há uma necessidade de confessarmos a Deus. Há uma necessidade de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer para Ele: olha, eu pequei contra ti. Eu não posso continuar no reino desta forma. Foi exatamente o que o filho pródigo disse para o pai: olha, pequei contra ti. Eu preciso voltar novamente. Eu preciso me colocar como se eu fosse um dos seus empregados. Eu preciso tomar a posição de um dos seus jornaleiros. Mas eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Nesta confissão que ele se coloca diante de Deus, diz a Bíblia que o salmista Davi, no capítulo 51, ou no salmo de número 51, e no versículo 10, o salmista, ele disse assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Quando você pega o capítulo, ou o salmo de número 51, a partir do versículo 1, ele começa a fazer uma confissão diante de Deus: Senhor, eu sei e eu conheço os meus pecados. Eu sei que o meu pecado sempre está diante de mim. Disse ele: olha, me purifica com sopo e ficarei mais alvo que a neve. Ele disse assim: olha, em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Ou em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, salmista Davi, ele reconhece a sua limitação, ele conhece a sua fragilidade, ele sabia que o seu pecado, ele sabia que as suas fraquezas fazia separação entre ele e Deus. Portanto, ele apresenta no texto dizendo assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia, amém, Deus.
Há uma necessidade tão necessária de nós fazermos isso a cada momento da nossa vida. Nós reconhecermos que nós somos pecadores e nós não podemos continuar no reino como se nós fôssemos estranhos. Nós não podemos continuar no reino como se fôssemos estrangeiros não convertidos diante de Deus. A conversão é uma mudança. A conversão é algo que precisa acontecer na minha e na sua vida a cada momento da nossa vida. Diz uma certa história que um pastor, presidente de uma denominação evangélica, eles estavam reunidos com a cúpula da igreja e eles falavam sobre o reino dos céus. E naquele momento, com todos os pastores reunidos, diz que aquele pastor, ele levanta da sua cadeira, ele pega o corredor da igreja e diz assim: olha, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. E todo mundo estapalou o olho e disse: o pastor está ficando louco. E lá no meio do corredor, ele deu uma volta e ele disse assim: olha, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Isto é conversão. Isto é conversão. Mas para que nós possamos continuar no reino, há uma necessidade de nós renascer a cada dia da nossa vida. Foi exatamente o que Jesus disse para Nicodemos, quando ele disse: olha, na verdade é necessário você nascer da água e do Espírito, se você quiser entrar no reino de Deus. Amém? Para algumas igrejas, para algumas denominações religiosas, acreditam que o reino de Deus é simplesmente na terra. Mas nós, adventistas da promessa, cremos da seguinte forma: nós cremos que o reino de Deus é dos céus, e nós iremos passar 1000 anos com Ele lá. E depois dessa terra restaurada, nós desceremos com Cristo, e onde Ele estará, estabelecendo o seu reino para sempre aqui na terra. Amém? Eu digo nós, eu digo eu, porque eu quero fazer parte. Amém? Às vezes nós temos nascido na água, mas há uma necessidade de haver uma transformação de mente. E nós não podemos continuar no reino com a nossa mente, que ela não seja a mente de Cristo. Paulo disse que a nossa mente, ela precisa ser a mente de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. 1, 2. Quando nós, irmãos, olhamos para o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, e no versículo 1 e no versículo, principalmente o versículo 2, ele disse assim: olha, falando para a igreja de Roma, ele diz: vocês não podem se conformar com o mundo, mas vocês precisam transformar as vossas mentes para que experimenteis qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Precisamos procurar a transformação das nossas mentes para que nós realmente participemos do reino de Deus aqui na terra, daquilo que Deus, Ele
a Deus por isso. Irmãos, quando devemos entrar no reino? Mas eu disse que nós já entramos no reino. Mas o dia de entrar no reino é hoje. O dia de entrar no reino é agora. O tempo é aceitável. O tempo é hoje. É o dia da salvação. Amém? Repito, mas todos nós aqui somos crentes. Possamos ser crentes, claro, óbvio, mas certeza de salvação é diferente. Certeza de salvação é diferente. Aí o apóstolo escrevendo aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Aí na sequência do texto ele diz assim: olha, não endureceis os vossos corações. Amém? Irmãos, é promessa. Quando Jesus, ele diz assim: olha, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha só a colocação que Jesus faz: se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar-vos lugar. Já estava preparado. Jesus, ele continua afirmando que eu e você precisamos nos preparar para que quando ele vier, nós estejamos com ele. Mas se eu for e vós e vos preparar lugar, Jesus coloca o verbo nessa condição. E se eu for e vós preparar lugar, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo. Amém? Nós estamos preparando para encontrar com Jesus. Jesus, ele disse: se eu for e vos preparar lugar. É eu e você que precisamos nos preparar para o retorno com Cristo e participar deste reino eternamente. O que nos qualifica, irmãos, para o reino? A renovação do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a Tito capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: olha, não em virtude de boas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Amém? Você percebeu que eu estou citando os textos bíblicos? Se você tiver com a sua Bíblia aberta e no celular, acompanhando o texto bíblico, glória a Deus por isso. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, quando Paulo escreve a Tito capítulo 3, versículo 5, ele diz que é o Espírito Santo que nos renova, para nós continuarmos neste reino com a nossa vida em santificação, para que nós possamos alcançar a permanência nesse reino e nós chegarmos no momento da glorificação, ter recebido o Senhor em arrependimento, irmãos. É uma outra condição para nós permanecermos nesse reino. E quando nós lemos a palavra de Deus, para todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi o que o apóstolo João escreveu no capítulo 1 e no versículo 12. Amém?
a igreja. Atos capítulo 20, versículo 21. Lucas ele escreve dizendo assim, olha, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque, irmãos, que o arrependimento é uma atitude nossa para que nós possamos permanecer fazendo parte desse reino. Porque é algo que nos leva a uma santificação diante da presença de Deus. Quando nós paramos para analisar herdeiros do reino, como eu disse, a igreja adventista da promessa, ela crê como eu disse. Nós voltamos lá à leitura introdutória que o diácono Abraham fez. Quando o apóstolo Paulo disse que, e se filhos, preste bem atenção na colocação que o apóstolo me faz nesse versículo 17. Ele diz assim, e se filhos, também herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Herdeiros e se filhos. Qual é a qualidade nossa no reino? Somos filhos. Claro. A palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Por que razão? É porque nós fomos purificados, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Nós fomos eleitos, diz a lição bíblica, que nós fomos eleitos por adoção. Se nós fomos eleitos por adoção, nós tornamos co-herdeiros de Cristo. Amém? Desta feita, desta forma, segundo o que nós ouvimos na palavra de Deus nesta manhã, nós estamos e continuaremos qualificados para continuar no reino. Amém? Assim, irmãos, esperamos a glorificação das nossas vidas quando Cristo ele descer do céu com poder e grande glória. Eu posso ouvir um amém? 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 Deus. Então, esperar Cristo descer dos céus com poder e grande glória. Imagina você, os seus ouvidos se abrirem e você ouvir a trombeta de Cristo, ela soar às alturas, os céus se abrirem e aparecer o Filho de Deus com poder e grande glória. E ele sendo acompanhado com milhares e milhares de anjos para receber a igreja que estará sendo levantada da terra. Aleluia. Desde a fundação do mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim
nós esperamos e aguardamos a gloriosa volta de Cristo, para que nós possamos, quando Ele estabelecer o seu reino na terra para sempre, como disse o profeta Daniel, nós estaremos sendo guiados e dirigidos por Cristo e participando com eles das maravilhas de uma nova terra restaurada. Quando isso acontecer, nós possamos cantar um novo cântico, aquele cântico que o Apocalipse disse que vai ser colocado na nossa boca. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus.